Tem jogador indo bem, tem também jogador no Vasco da Gama que caiu muito de produção com a chegada de Renato Gaúcho. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Além disso, também trazer imagens dos bastidores da Vasco TV. Renato Portaluppi mostrando o porquê está conseguindo fazer esse Vasco vencer jogos e passar, de certa forma, ao torcedor vascaíno uma tranquilidade para o restante dessa temporada. Tem também, amigo, informações sobre Brenner, o jogador que fez uma grande jogada na partida da última terça-feira contra o Paysandu, mas teve aí o gol da sua linda jogada anulado. Falou um pouquinho sobre esse momento do Vasco da Gama, um atleta que ainda não mostrou para o que veio, mas aquela jogada do gol do Vasco da Gama, assim não, hein? Bola, qualidade, ele mostrou o que tem. Enfim, amigo, você terá pela frente um Boa Noite Gigante, último vídeo, né, desta sua quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, né? Falando um pouquinho sobre Renato Portaluppi, um técnico que não caiu nas graças de todo torcedor do Vasco, um técnico que tem aí muitas críticas acontecendo, inclusive, por conta da sua postura. Vi jornalistas, não vou dar o nome, né, de certa forma, mas criticando o Renato por deixar o Vasco, gente, após a partida contra o Paysandu, fazer uma roda entre os jogadores. Sim, e aí eu volto a repetir, as críticas muitas vezes, quando se trata de Renato Portaluppi, ao meu ver, elas são enviesadas por um lado político. Eu tenho essa opinião, manifesto essa opinião. Eu acho que as críticas ao Renato Portaluppi, elas têm que ser feitas em alguns momentos, sem dúvida nenhuma. Vai errar, e qual profissional não erra, mas às vezes é demais, vai além. Pô, tu criticar um técnico que deixa o seu grupo se reunir após a partida e fazer bolinho de reunião, tá indo além. E o Renato, mesmo assim, com tantas críticas contra ele, é um técnico que consegue entregar. Renato tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Renato é um técnico que no campeonato, que na Copa do Brasil tem uma vitória, e na Sul-Americana é um treinador que tem 2 jogos, um empate e uma derrota. Mas eu, para fazer uma análise até mais correta do trabalho do Renato, eu nem colocaria a Sul-Americana na mesa. Eu falarei aqui, o trabalho do Renato ele tem que ser baseado em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que são as 2 competições que o Vasco trata como certa prioridade. E nessas 2 competições são 9 jogos. Em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Como eu, Lucas, vou criticar esse treinador. E na partida contra o Paysandu, em Belém do Pará, antes da bola rolar, no vestiário, vídeo da Vasco TV evidenciam como as coisas têm funcionado e por que as coisas têm funcionado tão bem. Se liga só então nas palavras de Renato Portaluppi, ainda no vestiário. Parabéns, velho. Encararam como tinha que encarar. Encararam como tinha que encarar. Respeitaram os caras e jogaram. Pai nosso que está no céu. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa é a postura do Vasco da Gama e a gente começa a identificar o porquê, né? As coisas melhoraram tanto no Vasco. Inclusive, melhoraram em até desempenhos individuais. Tem um jogador aí que é muito criticado, e muito mesmo, mas que eu, Lucas, sinceramente, não consigo entender por que tanta crítica. Mas é aquela frase, né?
com grandes responsabilidades, vem grandes pesos. Algo nesse sentido, amigo. Vou até procurar a frase aqui para não falar nenhum tipo de besteira. Tá aqui a frase, ó. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que essa frase ela resume muito bem Johan Rojas. Porque é isso, cara. Hoje, o jogador trouxe para si uma grande responsabilidade, que é ser o camisa 10 do Vasco. Ele tem um poder na sua mão. Ele tem, um peso gigantesco. Ser o 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama, o 10 do Vasco, o 10 de um clube que já teve Romário como 10, Roberto como 10. Olha a responsabilidade de Rojas. Mas ele não teve medo, ele foi lá, ó, eu quero ser a 10, posso? Bom, tu quer ser? Então toma. Eu tenho até um quadro, vou mostrar aqui pra você, esse quadro já vai aparecer no cenário. Quebrar um pouco essa quarta parede aqui. Esse daqui, ó, esse foi o 10 do Vasco. E o Rojas veste a camisa desse cara aqui. Essa é a responsabilidade dele, e aí eu volto a repetir o ditado, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Tu quer ser o 10 do Vasco? Tu quer vestir a 10 que já foi do Roberto? Pode vestir, mas se prepara para a pressão. E eu acho o Rojas um grande jogador. Se não grande, um bom jogador. Jovem, cara. O Rojas é um atleta de 22 anos ou 23 anos de idade. O Rojas é um atleta de 23 anos de idade que tem um potencial de crescimento gigantesco. Se não fosse o 10, tenho certeza que a torcida do Vasco queria estar amarradona no Rojas. Mas por ser o 10, a torcida não olha e fala, caraca, esse cara tá jogando bem. O Rojas tá bem. É importante, ajuda. A torcida olha e fala, ele não pode ser o 10 do Vasco. Então, um peso grande, mas ao meu ver tá conseguindo sustentar esse peso. Tá passando a ser uma peça importante no Vasco de Renato Gaúcho. O Vasco, né, vinha tendo os problemas de jogos anteriores. O Vasco que até na primeira etapa não foi bem. Tem que ser sincero, o Vasco não foi bem no primeiro tempo contra o Paysandu. Mas quando o Renato, no segundo tempo, ele muda o Rojas de posição, a coisa melhora. O Renato, no segundo tempo, ele começa, né, o primeiro tempo com o Paysandu, com o Spinelli na frente, Gomes aberto pelo lado esquerdo, Rojas aberto pelo lado direito, caindo pelo lado direito como um ponto. E aí uma trinca de meio com o Tietê, flutuando ali entre linhas, sendo um 10, Thiago Mendes tendo essa liberdade e o Cauã Barros mais fixo. E aí o Vasco estava sofrendo muito, porque no lado esquerdo marcavam o Gomes e o Vasco tinha perdido esse poder que tem, né, no lado esquerdo do setor ofensivo. E aí o Renato, no intervalo, ele muito provavelmente, né, passou isso porque o Rojas volta num posicionamento diferente, o Rojas volta caindo mais para o lado esquerdo do campo e aí consegue ir muito bem. Não sei se você sabe, o Rojas, né, é um jogador que desde a sua origem como atleta, ele era ponta esquerda. Gosta de atuar ali naquele lado do campo. Então, quando ele foi colocado na ponta esquerda, ele se destacou, foi muito bem, foi fundamental, deu uma linda assistência para o gol de Spinelli e participou da jogada do primeiro gol do Vasco, batendo no lateral rápido. Então tende a ser uma peça muito importante para o Vasco agora de Renato Portaluppi, um jogador que está crescendo nas mãos do Renato Gaúcho e é um desses atletas que, ganhando moral, tenho certeza que vai muito bem e pode ser um reforço caseiro para o Vasco. Assim como também, né, amigo torcedor, o Brenner, um jogador que custou muito caro aos cofres do Vasco, mas ainda não conseguiu se destacar, não foi ainda, não virou a chave do Brenner vestindo a camisa do nosso Vascão. Veio a pedido do técnico Fernando Diniz não está mais, então ele tem que ficar, tem que mostrar serviço, é um ativo do Vasco da Gama, e fez uma linda jogada, né? Do terceiro gol do Vasco, que infelizmente foi anulado pelo senhor Ramon Abate-Abel. E o Rojas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, tem tudo para se destacar, tem tudo para ir bem, tem tudo para mostrar trabalho vestindo a camisa do nosso Vascão, o Brenner, melhor dizendo. E ele falou recentemente sobre essa chegada, né, ao nosso Cruz Maltino. Já são 15 jogos com a camisa do Vasco, um começo de muitos altos e baixos, mas é um jogador que vem de sequência de gol e assistência nos últimos 3 jogos. Poderia ter tido mais uma assistência ainda se não fosse tirada a assistência dele no gol contra o Paysandu. E ele falou exatamente, né, sobre essa chegada. Olha, eu percebo que a torcida do Vasco quer se sentir representada dentro de campo. Cobrança é normal e jamais vou me omitir de qualquer situação, seja uma vitória, fazendo um gol, ou num resultado ruim. Existe sempre a outra equipe, não temos como dizer que vamos vencer essa ou aquela partida. Mas precisamos garantir que vontade, dedicação e raça não vai faltar.
O torcedor percebe isso e depende da gente ter a arquibancada do lado, cantando e pressionando o adversário, como eles sempre sabem fazer. Então, bem, e aí, ao ser perguntado até sobre o Diniz, sobre essa nova relação com o Renato, ele diz: minha relação com o Diniz continua ótima. É um cara que sabe o caminho para tirar o melhor do jogador. É um cara muito próximo. Renato chegou e apontou como ele gosta que as coisas sejam feitas. Nos treinos e nos jogos. Ele confia no jogador e lembra da responsabilidade de que cada um tem para o coletivo sair vencedor. A relação tem sido boa. E com os resultados positivos vindo, acaba tendo um pouco mais de tranquilidade de trabalhar o dia a dia. Futebol é assim. Então o Brenner era animado com o Renato, né? Falou um pouquinho até com dor sobre a saída do técnico Fernando Diniz, ele que veio ao Vasco para se reencontrar com o técnico, mas não teve a oportunidade, né, de trabalhar com o Diniz, porque o Diniz não vinha apresentando um bom resultado e logo foi demitido do nosso Vasco. Mas, Brenner, agora é com o Renato, e eu espero que ele vá muito bem vestindo a camisa do Vasco sob o comando de Renato Portaluppi. Enquanto o Brenner está indo bem, enquanto o Rojas está indo bem, tem um jogador aí que está decepcionando, né? Que é o Ivo Nestrosa. Um jogador que chegou com uma pompa e não está indo bem. Na ponta direita, que era a sua posição de origem, que pediu para o Renato utilizar, já caiu, amigo. Agora, com o Adson. E vou ser sincero, me preocupa esse atleta. São 13 jogos disputados, 332 minutos em campo, 0 gols, 0 assistências, queda gigantesca após ser um atleta que brilhou vestindo a camisa do Atlético Nacional, contratado pelo Vasco por 30 milhões de reais. O que será de Marine Nestrosa? Essa imagem aí, feita inclusive por uma inteligência artificial, evidencia como a situação está ruim. E olha, você já estava ruim para Marine Nestrosa antes, agora que sinceramente, na ponta direita, se o Renato continuar com a escalação de Rojas titular e ter sempre algum substituto na segunda etapa entrando, é o Adson. O Nestrosa vai muito para o final da fila. E com essa bola, eu não sei se eu tenho expectativas de que uma hora vire a chave dele no nosso Vascão, não. Amigo, é preocupante a situação de Marino e Nestrosa. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta sua quinta-feira, e já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro,